Gente, 9h36, o Conexão Globo News já na escalada explodiu essa bomba no colo de novo da extinta força-tarefa da Lava Jato. A mais dura decisão, o mais duro revés já imposto pelo Supremo Tribunal Federal, a extinta força-tarefa da Lava Jato. Uma vitória maiúscula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi exarada agora pela manhã, decisão que você viu aqui em primeira mão na nossa escalada do ministro Dias Toffoli. Trata-se, gente, que caso é esse? Lula vem tentando há anos ter acesso ao acordo de leniência da Odebrecht para provar que houve manipulação de provas. É o que a defesa dele diz. Com base no quê, Daniela? Com base em denúncias que vieram da Operação Spoofing, aquela que nasce do hackeamento dos celulares de Moro e Deltan Dallagnol, entre outros, e de testemunhas que dizem que a Odebrecht produziu provas ao gosto da Lava Jato. Para quê? Para poder incriminar alvos específicos. Diante disso, Toffoli primeiro determinou que desse acesso antes dele Ricardo Lewandowski, que a 13ª Vara Federal de Curitiba segurou, e agora o ministro exara uma decisão, gente, de 135 páginas, 135 páginas, na qual declara a imprestabilidade das provas, ou seja, elas não podem mais ser usadas na ação contra Lula, advindas do do acordo de leniência da Odebrecht. E mais, o ministro detalha, Camila, Valdo, estão vindo daqui a pouco, as histórias, as trocas de informação que foram checadas pela Polícia Federal nos celulares de Moro e Deltan Dallagnol. E aí, olha o que conclui o ministro. Pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a tantas outras decisões exaradas pelo Supremo, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros do judiciário do país. Gente, vamos para 6 aqui, porque a gente conseguiu colocar na sua tela a decisão. Porque o ministro não para, ele diz, mas, na verdade, foi muito pior. Olha o que escreve o ministro do Supremo, acho até que vale estar já essa informação. Gasperoni, a gente fez aqui a quentíssimo na abertura do Conexão. Diz o Toffoli, tratou-se de uma armação, ele é taxativo, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem, ou seja, contra a lei. Digo, escreve o ministro, gente, atenção, hoje é dia 6 de setembro, essa decisão ela é histórica, ela vai fazer muito barulho. Digo, sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições. Quem, Daniela? A Lava Jato, que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e o próprio Supremo Tribunal Federal. Ovo chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Segue o ministro. Sob objetivos aparentemente corretos e necessários, mas sem respeito à verdade factual, esses agentes desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas e agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência. Enfim, em última análise, diz o ministro, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. Para piorar, gente, nas páginas seguintes, o ministro Dias Toffoli manda encaminhar para todos os órgãos, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União, inclusive aos interessados no caso, réus, alvos da Lava Jato, as provas levantadas na Operação Spoofing e detalhadas por ele nessa decisão. Para quê, Daniela? Para que as medidas legais que entenderem serem necessárias possam ser tomadas. O que significa que Dias Toffoli abriu uma senhora porta para processos contra os ex-integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Eu vou parar por aqui para poder trazer os meus colegas, a Camila Bonfim, que conhece a Spoofing, cobriu a Spoofing, e o Valdo Cruz, que já está aqui com a gente. Pessoal, é chocante porque o ministro é taxativo. Ele fala que a prisão do Lula foi fruto de uma armação.
Toffoli, que, digamos, se afastou, foi afastado até do núcleo decisório, do núcleo petista, digamos assim, após decisões quando o presidente do Supremo, inclusive veto à presença do Lula no velório do irmão, agora vem com a mais taxativa peça, decisão que vai abrir espaço, Valdo Cruz, para que os agentes da Lava Jato sejam, extinta a Lava Jato, inclusive processados em outras esferas por alvos da operação. E ele não deixa espaço para dúvida, ele escreve aqui, digo sem medo de errar, que foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia, à Lava Jato, e mais, que a prisão do Lula, abro aspas, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder. Valdo Cruz. Bom dia, Dani. Bom dia, Camila. Bom dia, assinantes. Uma quarta-feira iluminada para todos nós. É uma decisão importante do ministro Dias Toffoli, com certeza. Agora, é preciso refletir com tranquilidade nessa questão, porque não dá para dizer também. A gente sabe que a Operação Lava Jato está totalmente desmontada, fruto de erros cometidos pelos próprios procuradores. Eles avançaram sinais em alguns momentos? Sim. Talvez até em momentos demais? Também, né? Em várias oportunidades, houve conversas entre procuradores e então juiz da operação, o Sérgio Moro, hoje senador, foi ministro da Justiça de Bolsonaro. Então, eles erraram nessa parte, erraram feio, é fato. Agora, não podemos também imaginar que tudo o que aconteceu durante a Operação Lava Jato deve ser jogado fora, que tudo deve ser questionado. Vamos lá. Existiu um esquema de corrupção na Petrobras? Existiu. Tanto que empresários confessaram e devolveram dinheiro. Eles confessaram porque estavam pressionados. Olha, você não confessa algo, mesmo estando sendo pressionado, caso você seja inocente. Nesses episódios envolvendo Odebrecht, envolvendo Andrade Gutierrez, envolvendo outras empresas, outras grandes empreiteiras, elas admitiram que havia um esquema de financiamentos de campanha de forma irregular, de pagamento de propina para alguns políticos em troca de negócios com a estatal do campo de petróleo no Brasil. Isso foi fato, isso existiu. Não dá para simplesmente dizer o seguinte, tudo aquilo que foi levantado, na verdade, foi uma farsa. Não, não foi, né? O fato não pode ser apagado. O que sempre foi questionado por uma ala do Supremo e pelo PT, e que aí tem razão, né? Infelizmente, em algum momento, os procuradores acabaram enxergando a operação como algo que poderia ser usado como um instrumento político para a criação de uma certa ala política no país que pudesse ali influenciar e ter influência em Brasília. Este foi o grande erro dos procuradores da Lava Jato e hoje estão pagando o preço por isso, né? A prisão do então ex-presidente Lula, hoje de volta presidente Lula, sempre foi questionada por alguns lados, né? Principalmente pela questão do foro, mas se você tira a questão do foro, naquele momento ele foi condenado, ele só é preso depois de uma confirmação em segunda instância. Então não dá para imaginar que tudo foi culpa da Operação Lava Jato. Mas a condenação foi em termos não tão seguros assim. Olha, esse é um questionamento que muita gente faz. Mas vamos lembrar, a prisão só ocorreu depois de uma condenação em segunda instância, no TRF4. O TRF4 entrou num esquema? Não acredito. Agora, embarcou numa decisão muito superficial e não bem apurada pela 13ª, pelos procuradores ali da Operação Lava Jato e pela 13ª Vara. Olha, aí realmente você cria um campo para você discutir a prisão de Lula, porque os empresários não eram categóricos na questão do financiamento, diziam que tinham financiado, mas você não chegou a ter uma prova cabal. Então, você acaba realmente lançando toda essa dúvida. Depois veio todo o questionamento. É claro que vamos lembrar, Bolsonaro,
né? Bolsonaro, o grande representante, Camila e Dani, o grande representante da direita, ele nunca foi a favor, de fato, da Operação Lava Jato. Jamais. Então, quem foi o grande responsável por atentar contra a democracia no passado recente? Foi o grupo que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse grupo só pegou carona, pegou ali a onda da Lava Jato para chegar ao poder. Uma vez no poder, eles não tinham identidade com a Lava Jato, depois, inclusive, não tinham nem práticas condizentes com a Lava Jato na sua primeira essência, né? Quando ela estava assim, só na linha de realmente punir atos de corrupção. Então, logo chegam ao poder, o que a gente vê é um abandono completo da linha de combate à corrupção. Inclusive, não por outro motivo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, acaba demitido. Exatamente. Eu queria também pontuar que acho um debate muito interessante aqui, né? Um debate muito interessante com essa informação nova que a Daniela Lima trouxe, que vai ter muita repercussão no mundo jurídico e na política também, algumas coisas, né? O ministro Dias Toffoli, ele realmente toma uma decisão que é importante, mas queria só pontuar que a prisão de Lula em 2018, ela tem ligação com o triplex em Guarujá, portanto, com a delação da OAS. Ou seja, tem elementos da Odebrecht no acordo de leniência, que é a delação premiada das empresas, mas lembrando que essa prisão de Lula em 2018, ela foi em relação ao triplex em Guarujá. Outra questão também que eu acho importante falar é que o contexto da segunda instância, o Valdo tocou nisso, mas eu acho importante só dar essa cronologia, mudou muito também, né? Em 2018, a segunda instância dava prisão e foi isso que aconteceu. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou a jurisprudência e aí derrubou isso. Então, teve também essa mudança no caminho. E a opinião mesmo do ministro Dias Toffoli sobre a prisão de Lula é uma opinião que já foi dada por vários juristas, é um trecho importante dessa decisão. Aliás, Dani, a gente está lendo aqui a decisão que, como você citou, tem 135 páginas para a gente pegar alguns detalhes e ir falando sobre isso aqui no Conexão, né? Então, ele fala bastante sobre essa opinião, esse parecer dele com base nesses elementos que ele enxerga que não existem na delação premiada, né, da Odebrecht, que a Odebrecht realmente foi uma construtora, a gente cobriu todos esses assuntos, né, considerada como a delação do fim do mundo e como também um acordo de leniência muito forte na casa dos bilhões. A gente vai lendo aqui falando, mas eu queria pontuar essas questões. Essa decisão, ela se insere num contexto da Lava Jato em que, de fato, a operação perdeu a credibilidade diante das mensagens de Moro e dos procuradores, que são mensagens completamente ilegais. É por isso que essa decisão de hoje conversa com a Operação Spoofing, que, como a Dani falou, eu cobri bastante e que foi o início dessa puxada desse fio. É por isso também que há mensagens nessa decisão de 135 páginas que expõem, né, essa questão colocada pelo ministro Dias Toffoli, e é por isso que ele pede aqui, inclusive, que encaminhe a cópia integral à PGR, à AGU, Ministério das Relações Exteriores, enfim, a uma série de órgãos para identificar eventuais agentes públicos que atuaram e praticaram os atos ao referido acordo de leniência, sem observância dos procedimentos formais junto ao DRCI, que são procedimentos relacionados a acordos internacionais e que juridicamente têm que ser muito observados em decisões como essa. O Toffoli, nessa decisão que a Daniela Lima trouxe para a gente, também diz o seguinte: para adotar as medidas necessárias para apurar responsabilidades, não só na esfera funcional, mas também administrativa, ou seja, nesse caso, para saber sobre improbidade. E aí tem, tanto na área civil, como eu falei, e também na criminal, que aí são outras questões, não são infrações, são crimes, né? Porque ele diz que são consideradas gravíssimas as consequências dos atos referidos acima para o Estado brasileiro, para centenas de investigados e réus em ações penais, ações de improbidade administrativa, ações eleitorais e ações civis espalhadas por todo o país e também no exterior. Por isso que ele pede também que seja encaminhada
ao Supremo a cópia dessas respectivas apurações e procedimentos. Ao longo do Conexão a gente vai falando muito sobre isso, já jogo de volta para você, Dani, sobre o assunto, a gente segue agora falando sobre o ciclone. Vou fazer rapidamente 2 apontamentos aqui, 2 ou mais, né? São algumas coisas que precisam ficar claras, não se trata da delação da Odebrecht, e sim da leniência, do acordo de leniência. Isso, a delação da empresa. Só um instantinho, por quê? Porque o que o ministro está dizendo aqui é basicamente o seguinte, né? Com base nas mensagens, fica para ele, fica claro, com base nas provas, que houve cooperação internacional indevida, como a Camila estava falando. Isso. Há um regramento muito claro, todo o que a gente chama de cadeia de custódia deve ser preservado para que provas obtidas fora do país cheguem aqui preservadas, rígidas. Essa cadeia de custódia não foi seguida pela Lava Jato. Comprovadamente, nos autos, não foi seguida pela Lava Jato. 2, o acordo de leniência da Odebrecht. O que é a leniência? É a delação da pessoa jurídica, da empresa. O acordo de leniência da Odebrecht teve um segundo aspecto, digamos, controverso. Ele foi firmado com base em 2 sistemas que a Camila vai lembrar muito bem, eram chamados ali Gente, o arquivo da propina, como chamava, Camila? Departamento de... o Departamento da propina, né? de Operações Estruturadas. Departamento de Operações Estruturadas. Isso. Dentro desse departamento, que é uma coisa que se convencionou chamar, eles usavam 2 sistemas para registrar pagamentos de caixa 2 ou coisas afim, né? Esses sistemas, eles foram corrompidos, manipulados, ou seja, não dá para se cravar que o que estava registrado lá na época em que chegou às mãos da Lava Jato era de fato o que estava registrado no dia da extração desses dados. Por fim, o ministro vem trazendo aqui, boa parte das 135 páginas são das mensagens, dessa troca incessante de informações entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, inclusive com indicações de decisões que serão feitas, decisões que serão contestadas, caminhos para que o Ministério Público, na pessoa de Deltan, desse suporte a eventuais contestações de Moro. E aí é que o ministro chega a essa conclusão, né, de que, além de ter havido e aí eu uso o verbo jurídico, né? Além de ter sido corrompido o sistema pelo qual se chegou não só a Lula, mas a uma série de outros, e aí vale pontuar como o Valdo e a Camila disseram, né? No caso do Lula, a Odebrecht não foi nem taxativa em que havia ali algum tipo de, digamos... corrupção, né? Mas o ministro disse, quando você olha a estruturação de tudo que foi feito, primeiro com a corrupção, e aí eu estou usando do verbo corromper, né? Dos sistemas, das provas, da obtenção de dados no exterior e as mensagens com o jogo combinado, você chega aí a essa equação em que houve uma determinação, um enviesamento da operação para se atingir determinados alvos, no entendimento do ministro, em especial Luiz Inácio Lula da Silva. Só para não ficar mal parado, como se ele não tivesse aqui estruturado nas 135 páginas um entendimento sobre como ele chega a essa conclusão, que aí não tenho nada o que discordar dos meus colegas, vai haver certamente muita controvérsia em cima disso. Valdo. Eu vou jogar para o Valdo, só antes, Valdo, queria registrar uma coisa. A Daniela repetiu aí, mas eu quero reforçar o seguinte, quando eu digo que a prisão do Lula não foi pela Odebrecht, isso é um fato, e o ministro também não está relacionando isso. Qual é a relação para a gente ter uma coisa cronológica? Todos nós cobrimos Lava Jato, inclusive os problemas gerados pelos procuradores e pelo Sérgio Moro. A delação, digamos assim, né, a delação premiada da empresa, da pessoa jurídica, ela ocorre depois da prisão de Lula, que tem a ver com o triplex em Guarujá. Só que o que o ministro estrutura escreve muito bem em relação à leniência da Odebrecht. Essa sim, que passou por questões até jurídico-internacionais, ela resvala, respinga em tantos réus, em tantos investigados, que ele pede essa medida. E é nesse contexto que ele também, claro, como ministro do Supremo, assinala a conclusão jurídica dele de toda essa situação e também da prisão do ex-presidente Lula. Mais uma questão que eu queria colocar aqui para vocês, que é importante da decisão aqui nessa nossa conversa. Aqui na decisão, o Toffoli também coloca, gente, a disponibilização, e ele pede uma certa urgência, tá? De 10 dias
do conteúdo integral das mensagens da Operação Spoofing. Que mensagens são essas? São as mensagens que geraram toda a reformulação, a revisão jurídica da Lava Jato. Moro e seus procuradores. Ele diz o seguinte: oficie-se pela derradeira vez a Diretoria-Geral da PF para que apresente no prazo impreterível de 10 dias o conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, de todos os anexos e apensos, sob pena de incidência de crime de desobediência. Valdo, já jogando para você, queria fazer esses registros, porque essa decisão ela é extensa, ela tem vários pontos e tem várias frentes para a gente conversar. Só rapidamente, para a gente seguir com o jornal, só a questão, né, que eu tentei pontuar aqui, a gente separar as questões, né? A prisão do Lula, na época, foi muito questionada? Foi questionada. O PT questionou, juristas questionaram, isso é fato, né? Foi bem fundamentada, não foi bem fundamentada, tem a questão do foro, era o foro correto, não era o foro correto. Então, isso é fato. Agora, o que você não pode tirar é porque parece que é o seguinte, que a prisão do Lula era a comprovação de todo o esquema de corrupção. Não, né? Vamos lembrar, inclusive, aí, em defesa de Lula, que Lula sempre questionou o que Sérgio Moro falava em relação a ele. Isso é fato. Agora, os empresários que agora estão mudando suas versões, tem muito empresário agora que confessou, que admitiu todo o esquema de corrupção, quando viu o clima mudar em relação ao Lava Jato, agora estão dizendo, não, fomos pressionados e, na verdade, não foi bem aquilo que aconteceu. Ops, quando eles sentiram que a situação deles era muito delicada, eles admitiram que cometeram, que corromperam agentes políticos. Agora, eles simplesmente estão mudando de posição. Tanto que tem empresa, a Odebrecht, por exemplo, já está começando a analisar a possibilidade de pedir para que seja ressarcida no que ela pagou de indenização pelas corrupções, né, na época. Então, só para separar isso, né, que o voto do ministro Toffoli é importante, vai ser debatido lá dentro do Supremo Tribunal Federal, com certeza, mas só para a gente não jogar não só jogar como é que é aquela expressão, jogar a água com o bebê, como é que é, Dani? Com o bebê dentro, né? Jogar fora a água do banho com o bebê dentro. Tá certíssimo, gente. Acho que a gente, numa primeira rodada, quentíssimo aqui com a decisão pelando, porque chegou faltando 5 minutos para o jornal entrar no ar. Mas a gente conseguiu fazer um belíssimo arrazoado, trazendo todos os pontos, contrapontos, olhares diferentes. Esse encontro e muitas vezes também desencontro é importantíssimo para que você que está em casa tenha a visão mais completa a respeito de todos os assuntos. Essa decisão do ministro Dias Toffoli é uma decisão até o momento monocrática. E aí, Valdo, só para fazer aí o fecho, né, com o que você estava falando sobre o Odebrecht, né? Você disse, vários empresários hoje estão mudando de versão. Acho que o maior exemplo é o Emílio, né, Valdo? Emílio Odebrecht, que escreveu um livro, basicamente, no qual ele diz que houve ali, quase que foi forçado, né, a fazer o acordo que fez e a dizer o que disse na época da Lava Jato. Livro esse que foi mencionado outro dia pelo ministro Gilmar Mendes, Camila. Isso, só para... Acabou de chegar também, você sabe, né? A gente aqui está recebendo informação e repassando, e tem toda uma equipe também que está de olho, que está sempre junto, conexão, ou na tela, ao vivo aparecendo, ou junto aqui, mandando explicações. Como é um assunto que é bastante extenso, tem muita repercussão, porque pega investigados e réus ao mesmo tempo, ainda na questão da decisão aí, Dani, tem a seguinte clareza ali, que eu acho que a gente pode pontuar, que é o seguinte: o ministro diz, ante o exposto, concedo a extensão da ordem em definitivo e com efeitos erga omnes. O que isso quer dizer? É uma decisão individual do ministro Dias Toffoli a partir das mensagens da Operação Spoofing, como a Dani falou, mas só para a gente situar, porque é muita informação.
que o Toffoli está dizendo? Ele está declarando que o sistema de propina da Odebrecht, que baseou muitas das ações da Lava Jato, aliás, dezenas, ele é imprestável como prova. Aquilo ali não é prova, então não pode embasar nenhum tipo de condenação, prejuízo aos réus ou aos investigados. Então, todas as investigações que usaram dados desse sistema estão anuladas. Por isso, e esse esclarecimento é só para a gente ter o alcance dessa decisão. É uma decisão individual, ainda não é o julgamento, mas é uma decisão importante porque ela tem um eco, ela alcança muitos réus investigados de uma vez só. Dani. E só mais uma atualização, gente, sobre outro assunto, o Gasperoni pediu aqui para mim. Hoje tem uma previsão sobre outro assunto, que é de aquela agenda da ABIN. Acaba de sair informação que vai ser com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Era uma agenda hoje envolvendo o presidente Lula, porque teve mudança na agenda do presidente. Já ao longo do Conexão, a gente detalha, Dani. Que ele vai ficar no Alvorada. Eu estou sentindo o cheiro de quê, Valdo Cruz? Cheirinho de reforma? Não, gente. Sai, Valdo. Tô fora. Vamos estar fora. Passa para outro assunto. Esse ponto que a Camila trouxe de ser uma decisão erga omnes, né, que é o termo jurídico que se usa, de fato assim, porque significa que a partir desta decisão, que, de novo, a Camila disse, né, não é o julgamento de turno, de plenário, mas é o que está valendo. A partir de agora, o ministro mandou, ela está valendo. Erga omnes significa que ela atinge todos os objetos onde há questionamento, ela entra. Esse deve ser o entendimento adotado. Gente, nós vamos, claro, voltar ao longo do Conexão, fazer todos uma leitura mais alentada das 135 páginas. Deve ter muito bastidor nessas mensagens, Camila, porque de 135 são pelo menos 70 páginas só de mensagem trocada entre Moro, Dallagnol e outros procuradores da extinta Força Tarefa da Lava Jato. Deve ter bastidor a dar com pau aí. E, claro, a gente também já vai trazer repercussão logo mais, inclusive tentando aí ouvir a presidência da República a respeito dessa declaração fortíssima. O ministro Dias Toffoli diz que a prisão de Lula foi uma armação da Lava Jato e interfere aí no curso das apurações sobre o acordo de leniência da Odebrecht. Exclusividade aqui no Conexão, já pautamos todo mundo, agora 10h02. Vamos voltar a falar, porque tem novidade agora sobre a decisão do ministro Dias Toffoli, aquela em que ele prevê que as provas obtidas com a delação premiada da Odebrecht, ou seja, o acordo de leniência, né, a pessoa jurídica, essas provas são imprestáveis, não podem embasar investigações. E com isso, os investigados também terão resultados diretos a partir dessa decisão. Eu quero acrescentar, o Valdo tem informação nova, quero só acrescentar uma informação do Márcio Falcão, viu, Valdo? Porque além de o Márcio saber tudo do conteúdo, ele fez aqui uma observação sobre a forma também, porque a área jurídica tem essa questão da forma. Ele deu um esclarecimento interessante. Disse que, claro, como a gente mostrou aqui, não é o julgamento, é uma decisão individual. Só que essa decisão, além de anular tudo para todo mundo, que foi citado usando dados daqueles sistemas da Odebrecht, é uma decisão definitiva. Por quê? É uma reclamação. E nesse tipo de processo, que é reclamação, ele permite decisão definitiva. E aí é o seguinte, próximos passos. Se houver um recurso, alguém questionando ali dentro do Supremo, vai para a turma. A turma a que o Toffoli pertence, que é um colegiado menor, não é o plenário, é a segunda turma. E aí, eventualmente, ele também pode decidir submeter esse assunto à segunda turma, são as possibilidades. Mas, Valdo, você já tem atualização, informação nova sobre esse caso? Tem sim, Camila. O que está acontecendo, vai acontecer ainda hoje. A Advocacia Geral da União, comandada pelo ministro Jorge Messias, vai abrir ainda hoje um processo administrativo para apurar as responsabilidades civis daqueles agentes que se utilizaram dessas provas que estão sendo anuladas para imputar pena, para determinar prisão de pessoas relacionadas ao esquema da Odebrecht. A equipe do ministro Jorge Messias vai apurar o quê? Vai apurar se alguém, por exemplo, causou prejuízo para a União. E aí eles podem ser condenados a ressarcir financeiramente a União. Por enquanto, eles não determinam quem são esses agentes, mas a gente pode dizer que são os procuradores da Força Tarefa, por exemplo, Deltan Dallagnol, e o ex-juiz Sérgio Moro. Esses, com certeza, estarão ali
entre os alvos desse processo administrativo. Vamos lembrar que o ministro Dias Toffoli, em sua decisão, fez esse pedido. Está lá, intima-se a Advocacia Geral da União para que proceda a imediata apuração para fins de responsabilização civil pelos danos causados pela União e por seus agentes em virtude da prática dos atos ilegais. Então, a partir dessa decisão, o Jorge Messias, o ministro que comanda a Advocacia Geral da União, vai abrir ainda hoje esse processo administrativo e aí a gente fica naquela dúvida, mas é só em relação a esse caso ou pode atingir outros? Camila, Daniela, que me disseram o seguinte, no curso das apurações, isso pode acabar, que eles chamam de fazendo uma conexão com outras delações e isso pode levar a um efeito dominó. Outras ações, né? Outras responsabilizações também sendo imputadas e também algumas penas que algumas pessoas podem estar cumprindo serem anuladas. Essa decisão, então, pode mexer muito com vários casos que foram decididos ali, Camila, Dani, a partir de toda a Operação Lava Jato. E isso explica, Valdo, por que na decisão você traduziu, e porque na decisão o Toffoli pede para vários órgãos ao mesmo tempo que, de acordo com as suas respectivas atribuições, peçam essa responsabilização. Ou seja, o que a gente tem aqui quando ele fala PGR, AGU, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Controladoria Geral da União, TCU, Receita e CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, para que identifiquem e informem os agentes públicos, isso com clareza e já até com a apuração do Valdo, no caso, em relação à AGU, mostra que a decisão vai abarcar todos os agentes que se envolveram em decisões que tenham algum grau de ilegalidade e que possam ser alcançados para além de Sérgio Moro e integrantes da Força Tarefa. Exatamente. Dani? Eu tenho bastidor aqui, por isso que eu estava demorando a aparecer com os meus super colegas aqui. Eu estava falando com aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acompanhou a notícia em primeira mão aqui na Globo News. A gente trouxe com exclusividade, antes de todo mundo. Essa é a principal notícia da política, não só do dia, ela tem impacto de longo prazo, será certamente manchete dos jornais de amanhã. O ministro Dias Toffoli não só anulou provas advindas, oriundas do acordo de leniência, a espécie de delação premiada da pessoa jurídica da Odebrecht, como criticou a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele classificou em decisão já publicada como uma armação da Lava Jato, que agiu por interesses políticos. Toffoli trata ainda a Lava Jato nessa decisão, de novo, que a gente trouxe aqui para você em primeira mão. O Conexão se tornou indispensável para quem quer passar o dia bem informado. Toffoli disse que a Lava Jato foi o ovo da serpente do radicalismo e do ataque às instituições, fazendo coro, inclusive, com estudos recentemente publicados, como, por exemplo, pelo professor Fábio de Sá e Silva, que mostram ali que o primeiro grande ataque de monta ao Supremo Tribunal Federal veio da lavra do então procurador Deltan Dallagnol. O que eu trago para vocês agora é a reação do Palácio do Planalto, que acompanhou de novo, eu digo, ao vivo, em primeira mão, aqui na Globo News, o anúncio da decisão do ministro Dias Toffoli. A avaliação deles é a seguinte: o Lula já venceu essa questão na justiça, seguirá cuidando do país. Agora, o que fica claro é que Moro e Dallagnol poderiam ter feito uma investigação séria, mas preferiram fazer política. Segue a aspa do aliado de Lula. Tanto que hoje estão onde estão. E aí, Valdo, você citou aí a questão da roubalheira, que foi comprovada, teve gente que devolveu o dinheiro. Estão tão conectados aqui conosco que teve um contraponto, na verdade um comentário a respeito disso, Teve gente que roubou, disse o aliado do Lula. Teve, mas não foi o presidente. É isso que eles estão estruturando. O Valdo falou, não jogar o bebê fora com a água do banho. É basicamente dessa forma que eles estão reagindo. O Lula venceu. A Lava Jato preferiu fazer política, tanto que está aonde está. Deltan foi cassado, Moro está enfrentando um processo, inclusive, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas ainda está no Senado. Valdo Cruz, Camila. Olha, Dani, vamos até lembrar durante a campanha presidencial, quando ele era questionado, o presidente Lula, o hoje presidente, na época candidato Lula,
era questionado sobre o Petrolão, ele falava, olha, que houve corrupção na estatal, houve, tanto que empresários confessaram. Mas no meu caso, ele falava, no meu caso, eu não fui beneficiado. Quais são as acusações em relação a Lula? Era o triplex, né, que ele teria comprado, e na verdade seria uma doação da OAS, e o sítio de Atibaia, que legalmente não pertencia a ele, era de um correligionário, esqueço o nome, um grande amigo dele, esqueci agora o nome, mas que teve reformas ali bancadas pela OAS e pela Odebrecht, e aí isso, segundo os procuradores, segundo o então juiz Sérgio Moro, era uma forma de Lula receber propina por conta do Petrolão. Aliás, de Lula sempre disseram que não, o que poderia ter no máximo ali era um favor de empreiteiros para o então presidente, era isso que eles admitiam nos bastidores. Lula não admite nem isso, né? Tanto que o seu então advogado Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo, sempre questionou essa linha da investigação dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Então hoje essa decisão, e é uma decisão que por enquanto, né, Camila, Dani, está focada na leniência do Odebrecht, que é aquele acordo PJ, pessoa jurídica, né? Só que a gente sabe, eu estava ouvindo agora pessoas ali da AGU, da equipe do ministro Jorge Messias, eles reconheceram que na apuração das responsabilidades civis dos agentes que causaram prejuízo para a União, causaram prejuízo para outras pessoas, estão exatamente os procuradores da Lava Jato, e isso pode acabar se conectando com outras delações, e aí levando à anulação, Dani e Camila, de outras delações. E aqui, só para a gente puxar o histórico, já que esse histórico da spoofing está posto na decisão que a Dani trouxe aqui para a gente, que antecipou aqui no Conexão, viu, Dani e Valdo? Lembrando que no dia 13 de junho desse ano, o Supremo decidiu que as provas da spoofing, que é aquela base para essa decisão de hoje, né? Aquela operação sobre o hacker ter invadido os celulares do Moro e dos integrantes da Lava Jato. As provas, o Supremo, no julgamento virtual, confirmou que tinham que ser preservadas. Então, são provas que não podem ser destruídas. Inclusive, era numa ação, estava recuperando aqui, só para dar o contexto completo aqui para a gente, que esses diálogos vieram à tona em julho de 2019, tinha uma ação que era para pedir a destruição. E aí era uma ação do PDT, foi ajuizada em 2019, e aí, então, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria ordenado a destruição dessas provas da Operação Spoofing, e aí ao responder essa ação do PDT, o Supremo disse não, agora no dia 13 de junho de 2023. E foi por unanimidade, plenário seguindo inclusive o voto do relator que a gente viu aí, ministro Dias Toffoli, para a Corte, então, confirmar o entendimento de que a destruição de provas pode frustrar a efetividade da atuação da Justiça. Então, só para a gente compor aí esse cenário inteiro, gente. Gente, as mensagens, daqui a pouco a gente vai explorar tudo isso aqui. Uma parte delas, né, vocês tomaram conhecimento no trabalho primoroso que ficou conhecido como Vaza Jato, dos jornalistas Leandro Demório, uma série de outros veículos que se somaram na divulgação dessas mensagens, mas uma parte delas ainda está aqui. Para vocês terem uma ideia, né, Deltan antecipa a Moro, né, o que ele vai ouvir de um delator que ainda não foi ouvido. Estamos trabalhando com a colaboração do Pedro Correia, que dirá que Lula sabia disso, disso e daquilo. São muito fartos os registros, como eu disse, são páginas e páginas só de mensagens, né? Moro perguntando o que ele achava de notas do diretório do PT, se deveríamos, ele fala como se fosse um time, sendo que juiz e Ministério Público são partes diferentes e elas não devem se comunicar, assim como juiz e advogado de defesa, né? E ele trata como se fosse um corpo só. O que acha dessas notas malucas do diretório do PT? Deveríamos rebater oficialmente ou pela AJUF? A AJUF é a Associação dos Juízes Federais, instrumentalizando, jogando para terceiro, como se a associação tivesse com eles. E aí o Deltan responde: na minha opinião e da nossa assessoria, não, porque não tem repercutido e daremos mais visibilidade ao que não está
tendo. Veja que era estratégia de comunicação, estratégia jurídica, antecipação de conteúdo de delação ainda não firmado, está tudo documentado aqui, as mensagens são muito ricas, a gente vai voltar a trazer aqui, né? O ministro, eu estou recebendo informação aqui ao vivo, gente, só um instantinho. Só um instantinho. Vazou. Perfeito, tá aqui. Não, tem uma autoridade que está me explicando aí, né? O fundamento da decisão do Toffoli é um relatório que o DRCI fez. Olha só, tem mais informação chegando, hein, Valdo e Camila. Houve o DRCI, é o departamento responsável pela colaboração internacional. E o próprio DRCI enviou ao Supremo um relatório mostrando que não há base legal para a cooperação jurídica internacional firmada pela Lava Jato no caso do Odebrecht. Ou seja, o órgão responsável pela colaboração internacional feita legalmente avisa que não há, avisou ao Supremo que não houve fundamento legal, a ausência de normatividade na cooperação jurídica feita pela Lava Jato.